Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Para mim é grande alegria de estar aqui com todos vocês, aqui do próprio Instituto Reset, como também com todas as pessoas que, através da internet, estão aqui conosco, unidos também espiritualmente. E com certeza, quando nós pensamos nesta preparação tão especial, tão única para o dia de Pentecostes, para a solenidade que inicia realmente um novo momento na história da salvação. Eu gosto de dizer que no dia de Pentecostes começou a bater o coração da igreja, exatamente como a vinda do Espírito Santo. Então, para mim é grande alegria participar e colaborar em certa maneira também com aquilo que o próprio Instituto está fazendo, está aqui desenvolvendo suas obras, seus trabalhos, né? E nós, quando falamos sobre o Espírito Santo, nós precisamos entender que ele vem ao nosso encontro, ele sempre está conosco. E não precisamos pedir sempre para que ele venha pensando que deste pedido depende a presença dele. Porque tantas vezes parece que nós precisamos insistir. Vem Espírito Santo, vem, como se fosse só como a nossa oração é que ele vai se tornar presente no meio de nós. E nós sabemos muito bem que ele já foi dado para nós e nós precisamos, na verdade, redescobrir a presença dele nos nossos corações. Nós precisamos compreender que ele quer agir em nós e nós apenas vamos sentir a presença dele, muito mais perceber a obra dele em nós, quando nos abrirmos ao poder e à presença e à força e todo o trabalho que ele desenvolve dentro de nós. Por isso, eu acredito que se pensamos numa preparação para o dia de Pentecostes, temos que pensar primeiro para que nós sejamos dóceis ao Espírito Santo. Que nós estejamos realmente abertos para tudo que ele quer realizar em nós. E ele vem, com certeza, como primeiro dom dado aos apóstolos pelo próprio Cristo, quando partiu deste mundo, para fortalecer eles de uma maneira única. E assim eles começaram a desenvolver este trabalho. Por isso que nós conhecemos que o Evangelho foi para todos os cantos da terra. A presença do Espírito Santo neles se transformou numa obra de Deus que através deles chegou a tantas localidades deste mundo. Mas eles, naquele tempo, pediram o Espírito Santo, mas estavam prontos, abertos para a ação dele, querendo de fato se entregar totalmente àquilo que ele gostaria de realizar na vida de cada um deles. E é exatamente isso que aconteceu. Eu falo sobre isso porque corremos o risco de sermos insensíveis, de vários sentidos. Aqui vou primeiro partilhar minha própria experiência. Ela não é muito boa, né? Mas que trouxe para mim uma certa até cura interior. Eu lembro que um dia, foi um domingo, eu estava já preparando o início da Santa Missa, já fui junto com os coroinhas para a frente da igreja, na primeira paróquia onde trabalhei, no Rio de Janeiro, bairro Bangu, paróquia São Judas Tadeu. E estávamos já todos prontos para entrar, o comentarista leu, já começou a ler o comentário inicial, e eu percebi, assim, alguns 150 metros da própria igreja, um movimento perto de um riozinho que passa lá perto da igreja paroquial.
vi algumas pessoas paradas lá, e aí não sabia o que está acontecendo, mas vi que estava chegando um homem, e eu falei assim, perguntei a ele, o que está acontecendo? Por que tanta gente lá está reunida, né? Aí ele me respondeu, olha, lá encontraram há pouco 3 corpos de rapazes assassinados e jogados lá naquele rio. Aí eu falei, puxa vida, que coisa triste. Então tá bom, vamos coroinha, vamos começar a Santa Missa. Na metade da procissão, entrando para esta Santa Missa, uma coisa apertou meu coração e eu pensei, o que é isso? Como é possível que, por mais que quem mora no Rio de Janeiro sabe que eu estou falando, que estamos cercados pela violência, mas como o nosso coração, nesse caso meu coração, ficou acostumado com uma tragédia dessa, para eu dizer que coisa triste, que pena, e simplesmente tocar a vida para frente, como se fosse quase nada aconteceu. É porque essas coisas acontecem, então quase não aconteceu nada demais. Iniciei a Santa Missa. Eu celebrei essa Santa Missa de uma maneira muito, muito diferente, né? Pedindo também para que o meu coração seja curado dessa insensibilidade. E nós entendemos que esta insensibilidade, na verdade, é um coração no qual nós não estamos dando abertura ao Espírito Santo, porque Ele nos toca. E nos leva, inclusive, à conversão, aonde ocorre maior obra do Espírito Santo, aonde Ele, de fato, quer fazer toda a diferença, mudança da nossa vida. E sabemos que o próprio Cristo reclamava essa postura. No certo momento, nós lemos isso no Evangelho de São Mateus, quando Jesus cita o profeta Isaías, ele falou assim para aqueles que, por mais que tiveram a oportunidade de ouvir o próprio Filho de Deus, estavam com corações fechados. É por isso, disse Jesus, que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías, a vez de ouvir sem nada entender, a vez de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver como os olhos, nem ouvir como os ouvidos, nem compreender como o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Eles estavam ouvindo sem vontade de ouvir, olhando sem vontade de ver. Aonde exatamente se cria a primeira e mais complexa barreira para a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque Ele pode tocar o nosso coração, para que nós percebamos a necessidade da mudança da nossa vida, a necessidade de enxergar o nosso próximo, e nós simplesmente fingimos que, tá bom, eu vi, mas eu não vi. Eu ouvi, mas finjo ou tento como se fosse enganar-me mesmo que eu não ouvi aquilo, porque esta ação exigiria alguma coisa de mim. Aí nos lembramos parábola que Cristo contou, parábola sobre o bom samaritano. Lembramos, né, o que aconteceu, o homem foi assaltado, foi machucado gravemente, estava na beira do caminho. E as pessoas passavam. Passou alguém que pertencia ao tribo dos sacerdotes, um levita. Passou, nem olhou. Daqui a pouco um sumo sacerdote, a mesma coisa. Passou ao lado, com certeza viu. E passou sem tomar qualquer atitude. E no final veio um samaritano que
se sensibiliza naquele momento. Por mais que Jesus destaca através dessa parábola que não era alguém que o samaritano que consideraria um conterrâneo, alguém próximo, ele agiu, ele enxergou esta pessoa machucada, essa pessoa necessitada. E assim Jesus está dizendo que precisamos com isso aprender que cada um dos nossos irmãos é o nosso semelhante, que a vida, a história de nosso próximo é uma coisa que tem tudo a ver com a cada um de nós. Nós não podemos nunca pensar que o problema do outro é apenas o problema do outro. Ele é meu problema se eu enxergo nele o meu irmão, conforme aquilo que o próprio Deus nos ensina. Se ele é nosso pai, quem então não é meu irmão e não é minha irmã? Temos todos essa ligação, essa união. E o Papa Francisco, tantas vezes, ele aponta essa questão da insensibilidade do mundo na qual nós vivemos. Essa insensibilidade que toca, ataca e, às vezes, até transforma nosso coração num coração que vive num mundo no qual não se percebe o mundo que está ao lado, bem perto, mas como se fosse um mundo inexistente. Papa Francisco, em Misericórdia e Misera, ele disse assim: não há justiça nem paz social enquanto Lázaro jazer à porta da nossa casa. E por isso nós precisamos hoje realmente nos perguntar: meu coração está sensível? Meu coração está aberto à ação do Espírito Santo para transformar a minha vida? Quando Ele realmente quer me tocar e me mostrar o caminho pelo qual eu vou precisar caminhar? É muito mais fácil parar e pedir: vem Espírito, vem, esperando alguma outra obra extraordinária, quando na verdade Ele vai parar e não vai conseguir ultrapassar essa primeira barreira, que é a insensibilidade à ação dele na nossa vida. Se nós falamos sobre os pecados contra o Espírito Santo, todos eles têm na base a mesma coisa. A postura na qual a pessoa não está se abrindo à ação do Espírito Santo que quer nos conduzir pelo caminho da conversão, da mudança da vida. E o mundo de hoje nos traz muitos motivos para que sejamos realmente mais sensíveis, percebendo aquilo que está acontecendo. Podemos nos perguntar: por que existe tanta maldade neste mundo? Por que existem tantas coisas erradas neste mundo? É porque talvez nós, bons, não estamos fazendo a nossa parte. Talvez pensamos naquela desculpa de insegurança: não é meu problema, se eu chegar lá, se eu tomar alguma providência, alguma atitude, alguém pode não gostar, aí isso que vai criar problema para mim. Então, não é meu problema, eu até que vou me sensibilizar, chorar ou dizer que está errado, mas não vou tomar nenhuma providência que mudaria essa realidade da vida. Dante Alighieri, pelo menos o que se pensa que foram palavras dele, ele disse assim: no inferno os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise. Então, vivemos num mundo na qual nós não podemos ter essa postura de neutralidade, pensando que assim já estamos fazendo alguma coisa boa. Por quê? Porque não estamos optando pelo lado do mal. Mas ser indiferente é permitir que o mal atue. E agora eu trago aqui algumas comparações, indo para o tema da adoção espiritual, comparações que, sem dúvida, trazem um tipo de reflexão, eu acredito, que pode tocar o nosso coração. Porque todo dia nós vivemos
alguma tragédia que acontece. Por aí, em alguns lugares, nós entendemos que, infelizmente, no mundo na qual nós vivemos, ocorrem muitas tragédias, não é? Há pouco, o Brasil viveu tragédias causadas pelas chuvas. Tantos lugares aqui no sul da Bahia, mais para a região do Rio de Janeiro, Petrópolis castigada muito pelas chuvas, muitas pessoas que perderam vida, que perderam tudo. Nós percebemos isso, né? Essas situações. Né? Quem vive numa cidade como Rio de Janeiro, não sei se aqui em Fortaleza é melhor, né? Assaltos, assassinatos, confrontos entre facções, confrontos com a polícia, acontecem no dia a dia e as vidas se perdem. E nós percebemos isso e temos consciência destes acontecimentos. Poucos dias atrás, agora no dia 24, correu aquela notícia, alguém desequilibrado lá nos Estados Unidos matou 19 pessoas, crianças e as professoras, né? E tudo isso toca nosso coração, nós percebemos realmente é uma situação muito, muito triste, desagradável. E até quando nós pensamos sobre vítimas da pandemia, juntamos assim os números desde início do ano 2020 até hoje, já foram mais que 6.300.000. Mas se vamos olhar na outra estatística, no mesmo site que fala estas estatísticas, World Matters, ele também fala sobre as vidas rompidas de uma maneira artificial, que nunca vão nascer, porque alguém tomou essa decisão que assim é certo. Só neste ano, 2022, foram assassinadas 17 milhões de crianças. 17 milhões de crianças. Eu até fiz um cálculo para compreender esse número, porque parece ser fora da realidade. É 116 mil por dia. É mais do que segundos dá 84, 85 mil por dia. Então, mais do que uma criança por segundo. E nós não podemos pensar, acontece, e nós simplesmente vamos lamentar porque esta situação é assim. Nós precisamos tomar alguma atitude a favor da vida. E para isso que nós somos convidados, para esta ação de tomar atitude a favor da vida. Toda a vida, qualquer vida que para nós interessa. E não falta aquelas situações onde até se percebe que vida é defendida, né? Tantas causas que nós escutamos, inclusive dos animais. Leis, proteção deles, que sabemos, em muitos casos, tem tudo a ver e tem que ter essas leis. Mas nós não podemos dizer que aqui se defende porque é certo e hoje tem muitas pessoas que querem apostar nessa defesa e, no outro lado, a vida humana se perde e nós passamos indiferentes ao lado destas situações. Nós precisamos aqui ter realmente uma sensibilidade diferente, principalmente que nós não estamos, neste caso, pedindo uma coisa extraordinária. É uma coisa muito básica, uma coisa que nasce lá no coração de cada um a partir da lei que próprio Deus nos deu. Quando ele fala, não matarás. Ele fala claramente, né, que nós não temos nunca, em nenhuma situação, direito de tirar a vida de ninguém. E que a vida, nós sabemos, ela começa no momento da concepção. E até, curioso, né? Se vamos olhar os direitos dos nascituros brasileiros de 2002, tem até 5 artigos que defendem a vida dos nascituros. E, por outro lado, tem aqueles que dizem que a lei ela
não reconhece e pode permitir que essas vidas não sejam cuidadas. Artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então tem outras leis que existem. E para nós, o que é mais importante, a lei do próprio Deus, que está nos dizendo claramente também através da voz da igreja aqui, o certo é defender a nossa vida desde o início, desde a concepção até a morte natural. No Catecismo da Igreja Católica, número 2258, lemos assim: a vida humana é sagrada, porque desde sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dom da vida do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. E número 2319, toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada, porque a pessoa humana foi querida por si mesma à imagem e à semelhança do Deus vivo e santo. Ninguém nasce por acaso. Cada pessoa, cada ser humano que surge neste mundo, nasce pela vontade de Deus. Pode não ser vontade humana, mas o poder de gerar a vida foi dado para nós. Está até presente fisicamente no nosso corpo. E nós entendemos que este dom foi dado e ele colabora com o plano de Deus. E por causa disso é tão importante, gente, ter essa certeza que a voz de Deus é esta, a voz da igreja também. O Papa São João Paulo II, ele disse assim, na encíclica Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida: nenhuma circunstância, nenhum fim, nenhuma lei no mundo poderá jamais tornar lícito um ato que é intrinsecamente ilícito, porque é contrário à lei de Deus, inscrita no coração de cada homem, reconhecível pela própria razão e proclamada pela Igreja. Outro Papa, só trazendo algumas citações que este tema volta e é confirmado sempre para a nossa também educação espiritual e educando também o nosso conhecimento. Papa Bento XVI disse assim também: seria totalmente falsa e ilusória qualquer defesa dos direitos humanos e políticos, econômicos e sociais que não compreendesse a energética defesa do direito à vida desde a concepção até a morte natural. E Papa Francisco também, não uma vez, muitas vezes ele já falou sobre essa questão. Por exemplo, ele disse: a vida que somos chamados a promover e defender não é um conceito abstrato, mas manifesta-se sempre numa pessoa em carne e osso. Uma criança recém-concebida, um pobre marginalizado, enfermo, sozinho e desanimado ou em fase terminal, alguém que perdeu o emprego ou não consegue encontrá-lo, um migrante rejeitado ou guetizado. Então entendemos que defesa da vida, ação em favor da vida, é uma coisa que precisa nos unir. Agora, o que é a adoção espiritual, então, dentro deste contexto? É uma saída ao encontro das crianças que foram concebidas, mas porque não são aguardadas, correm o risco de serem assassinadas. Nós entendemos que, nesta situação, elas estão chegando a este mundo, mas, infelizmente, o mundo não está aguardando elas.
Então nós queremos aqui entrar neste processo da geração da nova vida, da preparação do ser humano com nosso amor, com nosso carinho através da oração. E nós entendemos que, até falando da própria oração, que pode parecer que é coisa pequena, que é pouco, ela deve ser como primeira atitude que marca cada ação daquele que é uma pessoa crente, que acredita em Deus. Às vezes nós pensamos assim que precisamos assumir as coisas, fazer as coisas, correr com nossas mãos, com nossas capacidades, esquecendo que num grande plano de Deus, no qual também fazemos parte, nós somos apenas instrumento. Por causa disso, qualquer atitude nossa, em qualquer ação que queremos assumir, nesta vida precisa começar com a oração. A oração tem que ser a primeira atitude, primeiro passo. Até usando isso no dia a dia. Se eu quero, por exemplo, tomar alguma decisão, o que eu vou fazer? Vou pensar, tomar decisão e no final dizer, Deus me ajude para que esta minha decisão que eu tomei seja boa, para que ela possa se cumprir. Às vezes nós chamamos Deus como se fosse na condição de um ajudante. Eu já pensei tudo, preparei tudo, e para Deus sobra apenas aquele espaço de um ajudante que pode colaborar com o meu plano. E nós temos que entender que a ordem é contrária. Nós somos partes do plano de Deus. Nós podemos ser chamados para sermos colaboradores do próprio Deus neste mundo. E assim nós entendemos que união com Ele, através da oração, é primeira e mais importante atitude. E nela exatamente nós queremos chegar a estas crianças. Nós queremos dizer para elas, através de Deus, através da nossa oração, através da oração que é cheia do amor, acolhimento e carinho, seja bem-vinda neste mundo. Por mais que teu pai e tua mãe ainda não descobriram a sua existência, que daqui a pouco talvez não vão querer você aqui neste mundo, entenda que nós te queremos, nós te acolhemos. Daqui a pouco vamos também rezar na intenção do seu pai, da sua mãe. Eles também vão te acolher, acreditamos nisso. Mas neste momento, para que você não se sinta sozinha, perdida, rejeitada neste mundo, nós estamos junto contigo. Nós estamos te acolhendo. Sinta nosso amor, sinta nosso coração, sinta nosso carinho. E acreditamos que Deus sabe onde se encontra uma criança assim que está precisando deste acolhimento. Por mais que nós não conhecemos, e não precisamos, na verdade, conhecer nenhuma situação assim, apenas confiando a nossa oração ao próprio Deus, sabemos que esta oração vai chegar àquela criança que está precisando. E mais ainda, neste projeto da adoção espiritual, nós lembramos também da mãe desta criança, porque entendemos, são diversas situações que são contrárias, às vezes, daquela abertura à nova vida, que situações sociais, às vezes, atrapalham. Eu visitei, há algum tempo atrás, uma casa de acolhimento, né, lá na Baixada Fluminense, que é comandada por senadores. E lá presenciei várias situações e histórias, né, onde foi, para mim, assim, contado, muitas dessas pessoas que estão aqui tomaram a decisão de acolher o seu filho, por mais que antes pensaram de não acolher, mas decidiram de acolher porque alguém disse, eu vou te ajudar. Eu vou te dar uma cesta básica, eu vou dar enxoval para essa criança, eu vou te dar apoio, aqui vai ter um médico. Coisas que estão ao nosso alcance. E graças a Deus, pelo Brasil,
tem muitas organizações pró-vida, tem muitas ações pró-vida, né? Conhecidas nacionalmente, a Rede Nacional de Defesa da Vida e da Família, Associação Mulheres pela Vida, Associação Guadalupe, a Comunidade Católica Jesus Menino de Petrópolis, ou aqui no próprio estado, né? A Associação Casa Luz ou Instituto Chama, que saiam ao encontro dessas mulheres, dando todo o suporte necessário para que a criança possa vir. Mas nós, na nossa oração, lembramos também, sabendo que esta parte do acolhimento também, mas também pedindo a força, a ação do Espírito Santo no coração de cada uma dessas mães, nós sabemos que estamos fazendo realmente uma obra maravilhosa, uma obra muito boa. E no final, nesta intenção, nós também estamos lembrando das famílias destas crianças. Porque entendemos que um ser humano, para vir para este mundo, bem, com alegria, trazendo seus dons, trazendo seus talentos, ele precisa ter uma mãe ao lado que o acolhe com todo carinho maternal que cada um de nós precisava e cada ser humano precisa. Paternal também, claro. Mas a mãe tem essa função muito, muito especial, escolhida pelo próprio Deus. Mas também a família tem que dar apoio àquela mãe e àquela criança. Assim, realmente, a vida que se desenvolve. Então, nós, através dessa adoção espiritual, nos tornamos pais e mães espirituais. Durante 9 meses, a partir do dia quando tomamos essa decisão, queremos adotar espiritualmente uma criança que só Deus conhece e que está precisando deste meu acolhimento. A partir deste momento, estamos tocando essa oração, continuando essa oração durante 9 meses. E compromisso é muito simples. Tudo começa com uma oração inicial do dia quando tomamos essa decisão. E eu quero começar esta adoção espiritual. Eu tenho essa vontade de ser mãe, de ser pai espiritual. Fazemos essa oração e depois, já diariamente, durante 9 meses, estamos rezando Pai Nosso, 10 Ave Marias. Então, um mistério de terço e uma breve oração, exatamente na intenção desta criança que adotamos, a mãe dela e a família dela. Nós podemos encontrar esta oração no site adoçãoespiritual.org.br. É fácil procurar adoçãoespiritual.org.br. Também temos nossas mídias, Adoção Espiritual Rio, tanto Instagram como Facebook. É fácil encontrar, até tem um aplicativo com este nome, Adoção Espiritual. Por enquanto ele funciona na plataforma Android, e ele acompanha exatamente a nossa oração. Então é muito importante que nós procuremos, nos interessemos um pouquinho para começar, e o próprio site ajuda no início desta nossa adoção espiritual. E no final, que eu quero dizer que é muito importante ter este nosso coração aberto a esta nova vida, porque com este salvamento de uma vida assim, nós estamos salvando muitas gerações. Eu acredito que um dia, quem abraça essa adoção espiritual, quem adere, começa essa paternidade, maternidade espiritual, um dia lá no céu vai ficar lá andando e de repente vem alguém tocando no braço dizendo: olha só, eu sou o seu filho espiritual. Graças à sua oração, eu pude nascer. Estou agora aqui no céu, junto contigo para te agradecer. Mas, fica um pouquinho aqui. Vem cá, meus filhos. São estes filhos meus que nunca nasceriam se eu não nascesse. E graças à sua oração, eles vieram assim, nasceram. Mas não é só isso, espera aí. Venham meus netos, venham bisnetos.
Nós não imaginamos como que é realmente salvar uma vida. Salvando uma vida, estamos salvando todo o futuro que Deus preparou através desta vida, todas as próximas gerações. Então, que bom Deus toque nossos corações, torne sensíveis, que o Espírito Santo haja, para que entre tantas coisas que Ele quer realizar em nós, através da sua ação, também possamos realmente ser sensíveis perante esta situação que precisa desta nossa atitude de acolhimento, de amor, através da adoção espiritual. Eu convido a todos e peço a bênção de Deus para cada pessoa que vai iniciar a adoção espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.